Deixar uma palavra aqui em 2 Reis. Segunda Reis. Eu costumo falar em Efésios, né? O que fala lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 10? Nós temos que nos revestir o quê? Mas para que serve isso? Para a gente o quê? E para a gente lutar contra todas as nossas áreas. Quem é que tem que lutar? Somos nós. Aí, a pessoa está sofrendo um ataque do diabo, na família, contra a sua vida. E não adianta a pessoa usar sentimento, não adianta ficar triste, não adianta chorar. Não adianta querer usar angústia. Ficar angustiado não adianta, irmão. Se você vê 2 corpos caídos no chão, e se você tocar no corpo que está morto, ele vai reagir? Não. E se você tocar no que está vivo, ele vai reagir? Vai. Quando a pessoa conhece e quando ela é cheia do poder de Deus, ela se revolta contra a situação. Ela parte para cima. Glória a Deus, ela bota o inferno para correr. Aleluia. Mas quando a pessoa está igual um menino que corre para o pai, quando a pessoa é menina, ela tem que correr para o pai, não tem? Mas quando Deus reveste a pessoa de poder, ela tem poder para quê? Para botar o inimigo para correr. Glória a Deus. O mal, a doença. Aleluia. Mas tem pessoas que o ano passa ano e ela não sai da meninice, não cresce. E aí a pessoa às vezes está de frente, está na linha de frente, e não consegue tocar o barco. Quem está entendendo? Amém, glória a Deus. Então aqui, em 2 Reis capítulo 3, versículo 15. Mas agora, disse Eliseu, mas agora tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor. Mas por que ele diz assim, diz o Senhor? Acabei de ler ali agora. Porque o poder de Deus veio sobre ele. Então está uma festa hoje em dia de profeta, né? Uma festa. Profeta, profetiza. E vai por aí. E muitos estão profetizando bênção misturado com o quê? Maldição. Maldição. Quando o poder de Deus veio sobre Eliseu, aí ele disse, assim diz o Senhor. Por quê? Foi consultar Eliseu. Porque saiu para a peleja 3 reis. Jorão, filho de Acabe, né? E foi Josafá. E quando eles chegaram no vale, acabou a água. Acabou a água, eles ficaram sem água. E aí eles foram consultar quem? Foram até quem? O Eliseu. E olha o que Eliseu falou. Assim diz o Senhor. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, você não verão vento nem chuva, contudo este
vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Glória a Deus, aleluia. Amém, pessoal? Amém. Glória a Jesus. Então aquele povo, aquele exército que saiu para a guerra, faltou a água, faltou o poder, a água da vida, a água, o Espírito Santo. Na dificuldade, a pessoa até conhece a palavra, tem um conhecimento vasto, cheio de conhecimento da palavra, mas vazio da água da vida, vazio de poder, não adianta. A palavra vai ser vazia, grito vazio, Deus não. Mas por que o Senhor está falando isso? Porque quando eu fui fazer uma visita, chegou a neta lá, cheguei lá, estava a neta chorando. Falei, o que foi? Falei, Jaqueline, o que foi, Jaqueline? Falei, eu estava lá no UPA. E minha avó, quando chegou lá na frente do médico, ela teve um AVC irreversível, o pior. E ela se entortando, ela e a filha dela gritando, ninguém vai fazer nada, o médico não há o que fazer. Botaram ela na maca toda torta. Eu falei, o que você vai fazer agora? Não, eu já tomei banho, já almocei, agora eu vou lá para substituir a minha mãe, para mim ficar no lugar dela, para minha mãe vir, tomar banho e almoçar. Pois é, mas você vai, e quando você chegar lá, a tua avó vai estar curada em nome de Jesus, e você vai vir com ela e com a sua mãe. Quando ela chegou lá, os médicos ficaram assim, ó. E ela falando de Jesus lá. Glória a Deus. Santo Deus. Graças a Deus. Você está entendendo? Amém. A diferença. Então, quando a pessoa vai para o vale, quando a gente vai para o vale, enfrentar qualquer situação, tem que ter a água da vida. Poder de Deus. Aí não conseguimos libertar algum familiar das drogas, está no leito do dor, está na cachaça, está no adultério, e a gente ora e ora e ora, está faltando poder. O Eliseu, o poder de Deus veio sobre ele. Mas vai ver a vida de Eliseu. Aí a pessoa quer ser profeta. Ah, sou profeta. E fala, não acontece nada. Você está entendendo? Mas por quê? Porque eu largava tudo. Eu ia buscar primeiro a água da vida, ficava no monte enquanto eu não estava saciado, cheio do Espírito Santo. Eu não descia do monte. Ou é morte, ou é o quê? Vida. Ou é vida. Agora bota do lado mesmo natural. Imagina se esse lugar aqui acaba a água. Não tem lugar, não tem água, o lugar é o quê? Aí corre uma notícia que só tem água. Lá em Petrópolis. Porra, só tem lá em Petrópolis. Todo mundo vai ter que dar um jeito de ir para lá para poder se saciar da água. É ou não é? Mas se nós temos que se saciar da água lá, a gente tem que ficar lá uns 3 dias. Segunda, terça, quarta. Um exemplo que eu estou falando. Aí a pessoa falou assim, eu não quero saber de emprego, não quero saber de nada. Porque eu estou morrendo aqui de sede, eu tenho que buscar água. Eu não vou poder beber pela minha família por ninguém. Eu vou ter que buscar essa água. Você está entendendo? Por que a igreja primitiva, os milagres, eles enfrentavam a morte, fizeram cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, lança fora todo medo, irmão. A pessoa fica valente na mão, um valente, vem uma flecha na mão do valente. Valente é Jesus.
E a flecha, quando ela está sendo atirada, a gente sabendo que ela primeiro tem que recuar, para depois ela ser lançada. Tem muita gente que já está atrasada, já era para estar lá na frente. E está lá atrás, Jesus puxou assim, mas está esperando se envolver com ele, se envolver com a água da vida, para ele lançar e fazer obras, igual Jesus fez. E até a obra na hora farão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então a diferença de Eliseu, o poder de Deus estava sobre ele. E ele enviou Geazi, o moço, para falar, coloca o meu cajado no menino que está morto, não aconteceu nada, irmão. Está cheio de Geazi. E ele carregou o cajado de quem? Irmão, o teu chamado, o meu chamado não é o mesmo. Você tem que tomar posse do teu chamado. Você tem que se evoluir no teu chamado. Você tem que buscar Deus através do teu chamado. Cada um tem o seu chamado. Não adianta a pessoa ficar de olho no chamado do outro e querer remedar, querer fazer a mesma coisa, querer pegar o seu cajado, o meu cajado, não vai funcionar. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. E se Eliseu tivesse somente ali só para dizer, eis que te digo, Senhor, se não tivesse o poder de Deus, todo mundo ia morrer ali. Todo mundo ia morrer. Por falta do quê? Da água da vida. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, amém.